Pode. Oi, pessoal, tudo bem? Super boa noite para vocês. Eu sou a Patrícia Estima, sou Head de HR Operations para a América do Sul, responsável pelas áreas de recrutamento e HR Business Partner. Nesse QR Code, você pode acessar diretamente minha página no LinkedIn, se você tiver interesse de me adicionar nas suas redes, só clicar por ali. E é com muita alegria que eu estou aqui para fazer a abertura dessa live, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado de cloud. Para falar de cloud, a gente convidou algumas feras sobre o tema aqui da Atos e eu vou apresentar um pouquinho da agenda. A nossa agenda ela vai estar dividida da seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouquinho da Atos, depois vamos falar um pouquinho de cloud e do mercado de cloud. Vamos explicar como trabalhar e, é claro, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa Ignite, que é uma oportunidade única para quem quer começar a trabalhar nessa área. E nós também teremos um espaço para perguntas, para vocês saírem daqui sem nenhuma dúvida. Bom, vou trazer um pouquinho então sobre a Atos. Nós somos uma empresa multinacional de tecnologia e vocês vão notar aqui nessa live, nós temos muito orgulho de fazer parte desse time. Atualmente, nós contamos com mais de 109 mil funcionários em 71 países e o nosso faturamento é de mais de 11 bilhões ao ano. Aqui na região, que é a América do Sul, nós somos mais de 3.500 especialistas, atuamos com mais de 600 clientes e a nossa história por aqui tem mais de 30 anos. No mercado de TI, nós somos líder e super reconhecidos. Nós somos líder global em nuvem e digital workplace, líder global em nuvem privada, somos pioneira em tecnologia de edge computing, pioneira em tecnologia quântica, com a Atos Quantum Learning Machine e diversos outros reconhecimentos. Além disso, a gente tem um outro orgulho muito grande, que é dizer que nós somos parceiros há mais de 20 anos com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E agora, vamos falar de cloud? Partiu cloud? E como eu disse, tem um monte de fera aqui, né? E eu quero apresentar para vocês uma grande fera no tema, que é o Fábio Beato, Head da Prática para a América do Sul. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paty. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é Fábio Beato, eu trabalho com cloud há 7 anos e meu principal papel aqui na Atos, né, eu estou na Atos há 1 ano e 6 meses, é desenvolver o negócio de nuvem na região, na América do Sul. Então, comigo hoje aí para esse bate-papo, eu trouxe 2 pessoas do meu time que vão se apresentar na sequência, o Emílio e o Luiz Pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Emílio Zamay, sou responsável por toda a parte de soluções de cloud e data center para Atos Brasil. Eu já estou no mercado há bastante tempo, cerca de mais ou menos de 26 anos, aí, trabalhando com IT, e os últimos 11 anos aí trabalhando com o cloud, tá? Sejam muito bem-vindos, espero aí trazer bastante informações para vocês aí. Pessoal, é contigo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, meu nome é Luiz Pessoal, atuo aqui na Atos Brasil como arquiteto de soluções cloud, lidero o time de DevOps e o time de Ignite, né? Que no final a gente vai falar um pouquinho aí para vocês sobre o programa. Maravilha. Obrigado, Emílio. Obrigado, pessoal. Emílio, então vou pedir para você começar a falar um pouquinho do conceito de computação em nuvem, né? Existem vários conceitos, se a gente der um Google aí, mas como a ideia aqui é trazer um pouco de conceito para dar base no conteúdo que a gente vai passar, conta um pouquinho para você o que significa a computação em nuvem, por gentileza. Claro, claro. Bom, esse é um tema aí bem falado hoje, né? E traz aí bastante informações divergentes, né, sobre o assunto, né? Mas computação em nuvem aí, basicamente é você consumir todo o tipo de recursos computacionais, né, referente a um data center, né, redes, storage, computador,
segurança sobre demanda, sem ter que se preocupar aí com capacidades, né, com contratos de longo prazo, como hoje se exige no mundo tradicional, né? Você ter uma certa previsibilidade, fazer compras. Hoje a computação em nuvem através de um painel simples, você tem a gestão completa, 100% de um data center completo, só que o data center não é seu, esse custo não é seu, é um custo compartilhado com diversos clientes, onde permitem ter um custo bem mais atrativo por esse modelo, né? Se a gente for voltar aqui um pouco, né, como é que surgiu ali a computação em nuvem, né? Como é que ela surgiu? Lá em 2002, 2003, a Amazon.com, né, que é o grande e-commerce aí americano, né, líder aí de vendas no mundo inteiro, eles tinham que dimensionar o data center deles para atender as grandes capacidades de venda, né? Natal, Dia das Mães, né? Dia dos Pais, os eventos aí sazonais que acontecem durante o ano. Então, eles tinham que ter um data center capaz de suportar toda essa demanda. Diante disso, né? Eles perceberam que a maior parte do ano esse data center ficava ocioso. Então, é uma grande perda de dinheiro para a empresa. O que eles decidiram fazer? Vender esse espaço compartilhado. Então, através de várias técnicas, né, de segurança, onde você consegue isolar logicamente todos os clientes, todas as informações, sem nenhum risco, né, de um cliente ver o outro, o que o outro está fazendo, eles iniciaram aí com o serviço de computação em nuvem, que hoje é o que mudou todo o cenário aí da computação atual, né? Exato. Então, antes da nuvem, né, a gente tinha aquela arquitetura que a gente chamava de cliente-servidor, né? Ou seja, as aplicações, os servidores, os workloads, eles ficavam num data center, que normalmente era um data center proprietário de uma empresa, né? E todas as informações eram acessadas diretamente pela rede local ou por uma intranet, né? Então, é uma arquitetura mais centralizada e era, né, muito em função das conexões de internet, à época, muito restritiva geograficamente. Então, dependendo do tamanho da empresa, da estrutura dessa empresa, acessar as informações era um desafio, porque não necessariamente a demanda, né, a oferta por links de acesso eram tão evoluídas como é hoje. Hoje a gente tem as conexões 4G, 5G de super alta velocidade e a gente consegue se conectar de qualquer lugar em qualquer lugar. Antes da nuvem não era assim, né? Então a gente diz também que a própria evolução da infraestrutura de telecomunicação é também um habilitador para esse modelo, para esse conceito de computação em nuvem, que é o que a gente vai falar agora. Então, depois da nuvem, né, a gente hoje tem uma dinâmica muito mais interativa, de muito mais acesso e de muito mais integração. Então, as próprias conexões mobile, os próprios apps, né, eles são um exemplo, né, de como o modelo de computação em nuvem permitiu, em larga escala e numa velocidade muito grande, a transformação do modelo de negócio das empresas. Hoje a gente fala bastante, né, de APIs, Open Finance, Open Bank, que nada mais é do que você conseguir conectar com parceiros de negócio através desse tipo de infraestrutura, onde ela já é compartilhada de maneira segura e de maneira que você consiga fornecer serviços e integrações para o desenvolvimento de novos negócios e para o próprio aprimoramento do negócio de uma determinada companhia. Então, hoje, existem vários data centers espalhados pelo mundo geograficamente e a gente não precisa se preocupar necessariamente aonde que aquela aplicação está rodando, né? Em qual servidor, em qual camada de rede, em qual região.
a gente simplesmente consome esse poder computacional. E através de uma arquitetura seguindo melhores práticas, que é um dos nossos desafios aqui como prestador de serviços de cloud computing, é garantir que essas informações, esses workloads rodem de maneira segura e de maneira disponível dentro de um ambiente de cloud. Então, por isso que a gente diz que computação em nuvem é um conceito que está muito ligado com o conceito de transformação digital, né? É um modelo que acelera muito o processo de transformação digital das companhias. Bom, vamos avançar aqui então. Vamos falar um pouquinho da diferença de nuvem pública e nuvem privada. Você conta para a gente, Emílio? Claro, claro. Bom, né, pessoal, falando basicamente, né, a nuvem privada é uma nuvem que nós, Atos, hoje ofertamos, né, uma nuvem privada. Ela é uma nuvem uma nuvem controlada, né, onde a gente dedica isso para os nossos clientes que oferecem o poder computacional e de memória para atender os clientes, né? Qual que é a diferença ali entre a nuvem privada e a nuvem pública, né? Hoje a nuvem pública ela oferece uma gama hoje de serviços que a gente chama de serverless, né? Que serviços gerenciados muito completa, né? Então a gente vê são as famosas siglas de letrinhas, né? Então a nuvem privada ela está muito ali voltada para serviços de IaaS, né? Serviços computacionais tradicionais de computação em nuvem. E já a nuvem pública, ela já entra em serviços serverless, onde você tem desde um serviço de SaaS, um serviço de PaaS, que a gente vai falar um pouco mais para frente, a diferença entre eles, né? E chegando ali na Microsoft, onde você tem até o grande exemplo, né? Que é o Office 365. É um consumo de uma aplicação completa, né? Drive, e-mails, colaboração, Teams, que nós estamos usando aqui, tudo na nuvem, né? Você não é mais um cliente-servidor, você está diretamente consumindo o serviço pela web, né? Então, a grande diferença entre os dois cenários é que a nuvem pública, ela compõe, né, com serviços gerenciados, o que permite que o negócio foque somente naquilo que ele precisa se preocupar, que é o negócio dele, né? Não com gerenciamento ali de infraestrutura, né, e camadas operacionais, tá? E eu acho que também, para complementar, né, a sua explicação, acho que um outro grande diferencial é que na nuvem privada a gente sabe aonde o dado está armazenado, né? E esse dado ele pode estar numa arquitetura privada, isolada, né? Então, no caso aqui da Atos, nós temos a nossa nuvem privada e nós fornecemos um acesso logicamente isolado para os nossos clientes, em termos de infraestrutura. Nas nuvens públicas, os recursos são compartilhados, né? Esses serviços que você mencionou, ele está disponível para quem quiser criar uma conta nessas nuvens, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, mas ele roda em cima de uma infraestrutura que é compartilhada por várias empresas e várias pessoas físicas, eventualmente. Obviamente que é uma infraestrutura extremamente segura, né? Seguindo aí várias melhores práticas. Mas acho que tem um pouco disso, né? Na nuvem pública, a gente não se preocupa tanto aonde que está o dado em termos de localização física, a gente sabe mais no âmbito da região, e na nuvem privada tem essa questão de você ter uma autonomia de saber, não, esses dados que rodam nessa aplicação, eles estão no data center, que estão no endereço tal, na cidade tal, no país tal. Então, isso também é um diferencial bastante importante aí de ser falado. Perfeito. Vamos lá. Então, falamos de nuvem pública, nuvem privada, e aí tem um conceito, né, que a gente vê bastante, né, nas literaturas, que é a nuvem híbrida e múltiplas nuvens, ou multi-cloud. Conta um pouquinho para a gente da diferença. Bom, hoje, né, nós utilizamos aí as nuvens públicas e nós temos uma linha que nós somos cloud diagnóstico, né? A gente não tem uma preferência para um provedor de nuvem para se escolher.
Então, cada provedor de nuvens ele tem ali a sua facilidade, né? Tem o melhor serviço, ou talvez até um melhor preço para a prestação daquele serviço. Então, quando a gente fala de múltiplas nuvens, é o que as grandes empresas hoje estão utilizando. A gente vê o próprio Office 365. Você pode usar serviços do Google ali para a parte computacional, Big Data. Você pode estar trabalhando ali com a AWS, com algum outro serviço de processamento aí de alto poder de processamento, e utilizando o serviço de Office 365 da própria Azure, né? E tudo isso, hoje, quando a gente fala de multi-ray, a gente se conecta a todos os serviços, né? Da mesma forma que antigamente, né, teria dentro de um data center convencional vários serviços se falando, hoje nós fazemos a mesma coisa, só que os serviços hospedados em nuvens diferentes, né? Usando o melhor de cada nuvem. Isso é um grande diferencial que nós levamos isso para o mercado, né? Então, nós procuramos ofertar as soluções que sejam o melhor custo-benefício para o cliente, olhando o melhor de cada nuvem. E ainda tem a nuvem híbrida, né? Então, você pode conectar o seu data center convencional às nuvens, ou você pode conectar uma nuvem privada, né? Como acabamos de explicar, com uma nuvem pública. Quando a gente fala de grandes enterprises, né, empresas que já estão no mercado há muito tempo, esse acaba sendo o cenário dessas empresas, porque eles têm muitos serviços legados, né? Tem muita questão de licenciamento também, que nos licenciamento de software legados, ou até os softwares do momento, que nos ajuda a definir o melhor localização para esses serviços, né? Então, quando a gente fala de nuvem híbrida, nada mais é de você fazer uma conexão de alta performance através de links, né, entre o seu ambiente, data center, nuvem privada, com os provedores públicos, né? Você acaba fazendo um hub ali de comunicação de rede, aonde permite que esses serviços funcionem, né, de forma cruzada e para o cliente final, não importa onde está o serviço rodando, ele vai ser atendido, né? Essa arquitetura de nuvem híbrida, ela é justamente para trazer um melhor custo-benefício para as empresas, para que ela possa oferecer o melhor serviço para seus clientes, né? Então, nada mais é que uma arquitetura que aproveita toda a parte legada, licenciamento e o melhor de cada nuvem, tá? Perfeito, excelente, obrigado. Bom, avançando aqui, a gente trouxe aqui uma explicação talvez um pouco mais lúdica, né, para explicar um pouquinho do que é o IaaS, o PaaS e o SaaS, né? São três modelos de funcionamento de uma nuvem pública, né, ou de uma nuvem, mas mais para nuvem pública. E aí o Emílio vai explicar um pouquinho como se fosse num churrasco, né? Então, Exatamente. Tem o modelo on-premises, que é fazer um churrasco em casa, o modelo IaaS, que seria fazer um churrasco num clube, o modelo PaaS, que seria fazer um churrasco na casa de um amigo, e o modelo SaaS, que seria comer um churrasco num restaurante, numa churrascaria. Então, explica pra gente aí, Emílio, vamos lá. Esse é um slide bem bacana, né? Ele traz aí como são uma sopa de letrinhas, né? De todos os serviços que são ofertados dentro da nuvem. Aqui traz uma forma bem bacana de mostrar ali o quanto de esforço operacional, né? Cada serviço traz, né? Então, é bem bacana isso. Quando a gente fala em vamos fazer um churrasco em casa, né? Qual que é o custo operacional para você fazer um churrasco em casa? Então, você tem que se preocupar com tudo, né? Com o espaço, com a música, com a churrasqueira, com todos os itens que você vai servir, com bebidas, né? Então, praticamente a operação de se fazer um churrasco em casa, ela é enorme, né? Você tem que pensar em todas as frentes. A mesma coisa se fala quando você tem um data center tradicional, né? Você tem que pensar na energia, no ar-condicionado, na segurança desses dados, na segurança do data center, na capacidade computacional do seu data center, ficar sempre olhando, será que eu ainda preciso fazer novos investimentos, né? Então, esse traz aí uma visão bem bacana do que seria um modelo de data center, né? Quando a gente vai para o modelo de IA, que é justamente o uso de virtual machines, né, de servidores como serviço, já diminui bastante esse custo operacional, né? Então, quando
aquela parte lá que é o quintal, né, a área, as músicas, as churrasqueiras, já não é mais um problema que você deveria estar se preocupando. Então, é um problema que quem tem que estar administrando para você é o seu provedor público. E aí você passa a se preocupar ali com a gestão somente do seu sistema operacional, dos seus sistemas, né, dos serviços que estão rodando ali. Então, isso já reduz aqui bastante o custo que cada empresa tem para operar um ambiente de IaaS. Quando a gente vai para o modelo de PaaS, que já é um modelo de serverless, né, ou seja, são poderes computacionais que são utilizados como serviço, como a gente pode pegar um Kubernetes, né, um serviço de HPC, um serviço de tratamento de massivo de dados, né, tudo isso diminui um pouco também o seu operacional. Então, você avança um pouco mais, né, onde você ali no IaaS você teria ido até ali na churrasqueira, a gestão do serviço, do sistema operacional ali e da disponibilidade daquele serviço também já não passa a ser mais um problema seu, né? Isso passa a ser um problema dos serviços de nuvem. A reposição das falhas né, a nuvem não quer dizer que a nuvem não falha, né, mas ela é preparada para a falha, né? Então, as falhas que ocorrem numa operação normal, quem é encarregado de substituir essas falhas e prover uma disponibilidade para isso é o provedor de nuvem. Aí a sua camada operacional reduz bastante. Você, nesse modelo de PaaS, você já está focado muito mais no seu business do que na administração de uma infraestrutura. E quando você vai no modelo de SaaS, aí sim é o bacana, né? Aí você ir comer num restaurante onde, no final, você só vai pagar a conta. Você não vai lavar louça, você não vai se preocupar com se tem os mantimentos, quantidade de bebida, o espaço, a música, você não vai se preocupar com nada disso. Simplesmente, no final, você vai pagar a conta. O que se encaixa no serviço de SaaS? O próprio serviço do Office 365, que eu estou usando aqui como serviço, né? Como exemplo, um Salesforce da vida, um sistema de força de venda, onde você tem um usuário e senha, você entra, consome os seus dados, faz a operação da sua empresa e no final do dia você só fecha o seu computador e não tem nenhuma preocupação em manter esse software, de atualizar esse software com as vulnerabilidades que esse software tenha, né? Então, esse é o modelo ali onde simplesmente você só passa o cartão de crédito e tem todo essa gama de serviço sendo gerenciada por um provedor de nuvem, tá? Então, esse slide aqui é bem bacana, ele traz aí uma visão de como funciona ali o custo operacional em cima de cada uma dessas ofertas que o provedor de nuvem tem, tá? Legal. Ou seja, quanto mais para o lado do on-premises, maior é a carga de administração de infraestrutura. E quanto mais para o lado do SaaS, menor ou nula, no caso do SaaS, essa carga de administração de infraestrutura. E é bom falar que não tem um modelo certo, errado, melhor ou pior. Isso tudo depende das características do produto, do modelo de negócio ou do que a empresa quer fazer dentro do ambiente de nuvem. E essa é a mágica, né? Tentar identificar qual é o melhor modelo na melhor arquitetura para se adaptar, né? E para se construir um produto que atenda às expectativas. Bacana, muito legal, vamos avançar. Bom, e aí, começando já a conectar um pouquinho com o mercado de profissionais, né? A gente ouve falar muito assim, mas nuvem não é para mim, porque eu sou desenvolvedor, nuvem é mais infraestrutura. Mas eu trabalho com redes e, putz, eu ouvi falar que nuvem é mais Windows ou Linux. Na verdade, ainda, né, é uma grande uma grande falta de informação. Na verdade, todos as skills, né, os flavors que a gente tem no nosso dia a dia dentro do nosso mercado de profissionais, né, seja você um profissional de infraestrutura, um desenvolvedor, um profissional de networking, tudo isso tem muito a ver com nuvem, né? Dependendo de como a empresa está utilizando nuvem, tem espaço para todo mundo. Queria que você falasse um pouquinho de como que a gente começa a conectar, né,
essas skills de TI com a realidade do que se vem fazendo, desenvolvendo dentro dos ambientes de computação em nuvem. Perfeito, acho que esse é um ponto bem importante, né? Acho que tem muita gente aí que, no final, quando pensa em nuvem, pensa, pô, o que eu vou fazer, né? Vou deixar de ter ali o meu trabalho, né? E muito pelo contrário. Na verdade, a nuvem, ela vem para nós com uma grande facilidade na gestão de todos esses serviços que continuam sendo importantes, né? Então, através de um painel, né? Você não precisa mais entrar no data center, se preocupar com compras, se preocupar com escalabilidade, através do painel você consegue ter todo esse tipo de gestão. Então, quando você lê ali, né, da esquerda para a direita, você tem ali os serviços de IA, né, que a gente acabou de explicar no slide anterior, ali, as suas camadas operacionais, onde necessitam de manutenção, né? Necessitam pessoas de Windows, Linux, banco de dados, né? Toda essa camada aí ainda continua sendo necessária. A parte network nem se fala, né? Quando a gente fala de nuvem híbrida, né? Quando a gente fala de segurança, que hoje é um item muito importante, quando a gente fala de soluções não só de nuvem, de data centers tradicionais também, né? Segurança hoje é um ponto muito, muito importante. Também precisa ter a segurança, a rede precisa ser muito bem desenhada para que esses serviços se falem, né? A segurança de toda a infraestrutura, de todas as tecnologias, né, que hoje existem várias estratégias de invasões, né? Então, tudo isso ainda continua sendo necessário. Então, você vai avançando ali, então você chega no computação em nuvem, sistema operacional, o Kubernetes, ele já é muito mais ali voltado para desenvolvimento. Aqui nós temos as duas linhas de desenvolvimento, tá? Que nós trabalhamos, temos a linha de desenvolvimento de infraestrutura como código, onde nós, através de códigos, nós podemos provisionar e automatizar toda a inteligência de uma infraestrutura em nuvem, como também tem o desenvolvimento das aplicações, né? Continuamos desenvolvendo aplicações, continuamos desenvolvendo serviços, né? APIs, tudo isso continua sendo válido, né? Quando nós vamos ali para o Cloud Run, que já é um serviço ali de PaaS também, assim como o Kubernetes ali, ali você reduz um pouco, né, a camada sua de gestão operacional. E ali você passa a ter desenvolvedores focados em desenvolver regras de negócio, né, desenvolver toda a parte ligada diretamente com o negócio, né. Os apps, ali entra a parte toda de API, que é toda a parte de segurança também, de como essas aplicações vão se falar, né. Antigamente elas tinham um modelo de ler banco de dados, esse tipo de coisa. Hoje não, hoje é tudo via API, onde essas APIs expõem todos os serviços, né? Imagina um banco, né? Um Open Bank. Quando você vai lá e abre a sua tela do Open Bank, quantos serviços são consumidos só na abertura daquela página, né? Seu saldo, seus pontos, né? Cartão de crédito, cartão online, quantas APIs são consumidas. E nenhuma dessas informações são consumidas diretamente de um banco de dados. Ele bate numa API, tem toda a parte de tratativa de segurança ali dessa API, se pode ou não pode, se é confiável ou não é confiável, para que essas informações voltem para o usuário final, né? Então, o que a gente quer trazer para vocês aqui, né? Todas as skills, né? Todas as necessidades de skills que nós temos no data center tradicional, nós continuamos tendo na nuvem, somente de uma forma diferente, focado muito mais ali no que você seja desenvolvedor, seja cientista de dados, né? A parte ali mais para a direita, onde tem muitos serviços para análise de dados, né? Arquitetura de Big Data, inteligência artificial, né? Hoje estamos implementando diversos projetos ligados à inteligência artificial. Então, aqui cabe todas as skills de data center. A única diferença é que você precisa conhecer como utilizar a nuvem, tá? Então, esse é um slide que eu gosto bastante de falar, porque ele cobre todos os serviços de nuvem como um todo, tá? Legal, ou seja, profissionais de desenvolvimento, de infra, todos eles continuam sendo muito bem quistos e bem-vindos nesse mundo de computação em nuvem pública.
Exatamente, é só uma questão, né, de atualização tecnológica, né? Por exemplo, a segurança que se faz dentro de um data center convencional, ela é diferente de como você faz a segurança dentro de uma pública, mas ela continua sendo necessária. E os conceitos são os mesmos, né? Conceitualmente é a mesma coisa, só a forma de fazer, e na verdade a nuvem traz uma grande facilidade, né? As formas, né? Ela tem diversas maneiras de você atingir o mesmo objetivo dentro da nuvem, né? É um building blocks, né? Você consegue, através de pense no Lego, né? Então, vários serviços e você vai compondo esses serviços até que você tenha a arquitetura que foi desenhada previamente. Legal. Obrigado, Emílio. Bom, vamos avançar, então. Queria falar um pouquinho, então, agora, né, sobre o mercado de cloud, porque a gente, o mercado de cloud está saturado, já é uma moda que já foi, né? A gente tem ouvido falar bastante isso, mas a ideia é desmistificar isso, né? E mostrar bastante do potencial que tem, né? Em termos de desenvolvimento de negócios e, obviamente, da quantidade de profissionais que a gente vai precisar para fazer toda essa mudança ou toda essa evolução que está sendo prevista, né? Então, olha que interessante, né? Esses são números globais do ano passado. 80% dos workloads ainda não foram movidos para a nuvem, aqui nuvem pública, tá, pessoal? 84% das empresas enterprise têm uma estratégia multi-cloud. Ou seja, as empresas, a grande maioria delas, né, elas não pensam em ficar em uma só nuvem pública, em sim, no mínimo 2 nuvens públicas ou mais. 60% das empresas vão usar um MSP até 2022. MSP é uma chancela que significa Managed Service Partner, que é basicamente o que a Atos é globalmente, um parceiro de serviços gerenciados que apoia esses provedores, Amazon, Google, Microsoft, Oracle, ajudando, né, essas empresas a acelerarem essa movimentação. E é um mercado que vai girar em mais de 500 bilhões de dólares, né, até 2023. Podemos seguir em frente. Mais alguns números, né? O futuro, né? Não é nem o futuro, hoje a realidade já é uma realidade híbrida e multi-cloud. Então, 81% das empresas vão usar, né, como eu disse, 2 ou mais provedores de nuvem. 83% vão mover com frequência os seus workloads entre clouds, e o que é muito interessante, né? Mostra que as empresas não querem ficar o que a gente chama de lock-in, né? Ou presa com um único provedor. E 86% delas vão usar, de alguma maneira, Kubernetes. Kubernetes é uma tecnologia que permite fazer a orquestração desses workloads de uma forma multi-cloud, o que é super interessante. Podemos avançar. Então, o que significa tudo isso, né? Hoje nós temos o mercado, né, de nuvem pública, ele é majoritariamente dominado por 3 grandes players. A AWS, né, que é o braço de cloud da Amazon. Azure, que é a plataforma de nuvem da Microsoft. E Google Cloud, né, que tem que é a plataforma de computação em nuvem da Google. Então, a gente vê um movimento muito, muito concentrado, majoritariamente, nessas 3 empresas, né? Esse é o quadrante mágico do Gartner, né? E como que a gente lê esse quadrante? Quanto mais a bolinha está para a direita e mais para cima, é a posição de liderança que a empresa tem em frente às outras, né? Mais ela é líder, e mais ela domina o market share do mercado. Então, a gente vê que a Amazon tem um market share global muito alto, seguindo de Microsoft e Oracle, né? Então, é um mercado que ele tem um espaço enorme, né? As grandes migrações mal começaram ainda, e é um mercado que tem uma grande demanda pelos profissionais que, de alguma forma, conheçam, né, ou tenham alguma familiaridade
com essas plataformas de computação em nuvem, principalmente computação em nuvem pública, né? Como eu disse, Amazon, Google e Microsoft. Então, é um pouco do que a gente tenta passar aqui no dia a dia dentro da Atos, né? E para as pessoas com quem a gente tem oportunidade de conversar, que tem um potencial enorme. Falta muita mão de obra no mercado, frequentemente a gente vê matérias nos meios especializados, né? É uma realidade. E a gente, na Atos, aposta muito na formação das pessoas, né? O pessoal vai falar um pouquinho do nosso programa, né? Do Ignite, mas de fato, estar numa empresa de tecnologia, que respira tecnologia todos os dias e com um time já preparado, a gente, obviamente, toma isso como vantagem para poder compartilhar esse conhecimento aqui dentro para preparar o nosso time para atender essas demandas, né? Então, um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Podemos avançar. Legal. Como que a gente faz para trabalhar com cloud, né? Então, putz, eu não conheço a Amazon, não conheço Google, não conheço Microsoft, tô terminando a faculdade agora, sou recém-formado, ou já trabalho na área, mas, putz, nunca loguei numa console, por onde eu começo, né? Então, eu vou passar para o Luiz Pessol, finalmente, né, o nosso especialista, mas alguns recados, né? Estude, certifique-se, né? Acho que a certificação ela é uma contrapartida de quem não tem o conhecimento prático, mas a certificação ela ratifica o conhecimento teórico, o que é tão importante quanto. E aproveite as oportunidades, né? Assim, a gente vê o próprio Ignite aqui é uma baita oportunidade, mas existem aí várias oportunidades, o pessoal vai comentar algumas delas, a gente vai dar umas dicas aqui na sequência, porque de fato o mercado realmente está bastante aquecido e, de fato, quem tem algum tipo de conhecimento em alguma dessas nuvens tem uma oportunidade muito grande aí para os próximos anos. Então, passo para o pessoal agora, pessoal, é contigo. Boa noite. Bom, a dica que a gente, né, gostaria de dar e deixar assim bem claro para vocês dentre as 3 nuvens, principais nuvens aí, né, seja a AWS, seja o Google, seja, né, o Azure, né, escolha uma delas aí que você tenha mais familiaridade no sentido de desejo de aprender, né, que você ache mais interessante, né, vamos falar assim, né, e comece a estudar, né, qualquer uma das 3 aí, vai ser bem relevante para vocês. E aí, falando de onde, né, por onde começar, né, por qual certificação, né, eu devo começar? Né, sempre pela certificação Foundation, né? Os 3 provedores, eles fornecem nessa camada Fundamentals, né, justamente para começar a endereçar, para começar a direcionar, né, os profissionais aí dentro de cada uma das plataformas, né, deles aí. O cara que já tem um pouco de conhecimento, né, ele já pode aí de repente partir, né, para o nível Associate. Então você vai ter aí, né, 3 certificações para poder executar, né, e posteriormente aí já passar para a camada de professional, tá? E na AWS especificamente, eles têm uma trilha ali, né, de especialistas. E aí tem especialista em network, especialista em big data, né, security, machine learning, né? Como o Emílio comentou lá atrás, né? Observando aqui na camada de especialistas, vocês vão observar que tem todas as skills que a gente já tinha, né, no mundo convencional, né? Network, Big Data, Security, né, e assim por diante. Então, qual é a ideia, né, de você se capacitar num provedor de cloud? É basicamente você conhecer, né, como trabalhar nesse provedor, né, e como aplicar e implementar com boas práticas,
né? Cada provedor tem as suas peculiaridades. Então, é importante que você estude, né, o provedor que você escolheu ali, né, para se transformar num especialista e faça essa trajetória, né, essa carreira de maneira bem direcionada, né? Começando ali por fundamentals, né, e depois partindo ali para associate, professional, e aí, quem sabe, de repente, né, uma carreira de especialista ali. Pode passar. Vocês vão observar que em todos os provedores existe essa segmentação, né? No Google também existe uma certificação, ela é relativamente nova, né? Cloud Digital Leader, né? Que seria semelhante à Practitioner da AWS, né? Que é uma Fundamentals, e semelhante também com uma Fundamentals da Microsoft, ali do Azure, tá? Então, eu já tenho ali o conhecimento básico, eu já tenho o conhecimento fundamental, né, de Google Cloud, então eu posso sim, né, de repente partir lá para um Associate Cloud Engineer, né? Não é um pré-requisito você ter a Cloud Digital Leader, né? Você pode começar ali pela Associate Cloud Engineer e posteriormente, né, passar para uma Professional aí. Aí o Google ele tem algumas recomendações, né, para cada uma dessas trilhas de certificações ou para cada um desses pilares, né? Por exemplo, na Associate ele fala de você ter mais ou menos ali uns 6 meses de experiência, né? Já na Professional 3 ou mais anos ali de experiência. Então você pode estar executando esse exame, essas provas e tendo aí, obtendo a sua certificação. Obviamente, as certificações do nível professional são certificações muito mais complexas, né? Certificações muito mais difíceis de você atingir, né, o êxito aí. Obviamente, não é impossível, né? Mas, caso você opte, né, a fazer um exame professional, né, é importante que você tenha em mente de você ir muito bem preparado aí, né, para executar esse exame. Eu diria, pessoal, que essas de entrada, né, as foundations, elas não requerem experiência prática. Então, o estudo conceitual das tecnologias já basta para tirar essa primeira certificação. E as outras, Associate e Professional, elas precisam, além do conceito, uma parte prática, né? E aí é traduzida nessa sugestão de anos de experiência, né? Por isso que, como você bem disse, começar de entrada, pelas foundations, faz mais sentido para quem não tem nenhum tipo de contato com nuvem pública ainda. Perfeito, Beato. Eu acho que até foi interessante você tocar nesse ponto, porque principalmente o time, né, os times de área de negócio normalmente executam esse tipo de certificação, né? As certificações ali de entrada, né, que seriam a Cloud Digital Leader aí no caso do Google, a Practitioner da AWS e a Foundation da Microsoft Azure aí, né, como entrada. Aqui no slide da Microsoft, né, falando de certificações Microsoft, eles têm as mesmas segmentações, né? Tem nas certificações Foundation, só que aqui eles segmentam até por dados, por inteligência artificial, e a Azure Fundamentals, que é mais focada no todo ali, né? Vamos falar assim, ela faz um overview, né, da plataforma. Aí nós temos as bases, né, as certificações bases, né, que a gente pode chamar aí de Azure Administrative Associate, né, Security Engineer, né, novamente lá, Network Engineer, né, e várias outras, Data Engineer, várias outras certificações que vai segmentando ali, né, a trajetória, a carreira do profissional, né, vai segmentando no sentido de especialista, né, com foco, né, do profissional ali, né, de atendimento de demanda, de execução de projeto, né? Sim. E aí na Microsoft também tem
né, a grade de especialistas exatamente, né? Aí tem muito similar como o Google e a AWS. Perfeito, perfeito. Vamos dar, eu vou dar uma aceleradinha aqui, pessoal. Até peço Vamos lá. eu sei que a gente está bem no tempo aqui. Mas no final das dicas, então, enfim, para quem quiser começar, quais são os caminhos aí iniciais, digamos assim. Perfeito, Beato. Bom, existem algumas opções aí gratuitas, né, dos próprios providers para que você possa estudar. Então, tem aí o Quick Labs, tem o Microsoft Learning, né, do Azure, né, tem alguns conteúdos gratuitos aí da própria AWS, tá? E você também tem o free tier de cada uma dessas plataformas. Então, você pode fazer o cadastro nessas plataformas, né, e sair utilizando aí no modelo free tier, né? Você vai precisar sim de um cartão de crédito para poder se cadastrar, etc. Mas fique tranquilo que se passar o período de free tier, né, ele não vai sair cobrando automaticamente, tá? Ele sempre vai fazer um aviso, né, para que você dê um de acordo, e aí sim, se você utilizar, ele vai estar cobrando. É importante também você acompanhar, né, a AWS, a Microsoft, o Google, para que vocês possam também participar, né, dos eventos gratuitos que eles fornecem aí em abundância hoje, tá? Lá atrás tinha bem pouco, né, conteúdo, mas hoje já tem um conteúdo com abundância aí para vocês poderem consumir aí. Legal. E só para ficar claro, então, o free tier é poder testar, praticar o uso da computação em nuvem desses provedores numa camada em que é grátis, digamos assim. Você pode subir algumas máquinas, usar alguns recursos, sem precisar pagar por isso. Exatamente. Você vai poder utilizar, né, essas tecnologias, obviamente de maneira limitada, tá? Não é 100% do que tem lá na plataforma. Então, é para você experimentar. Mas, para quem está começando, para quem está estudando, né, eu acredito que dá para colher bons frutos ali com o Free Tier. Obrigado, pessoal. Então, vou passar para o Jeff agora, para finalmente a gente falar sobre o nosso programa, o Ignite, e avançar. Jeff, é contigo, meu caro. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui falando com vocês sobre cloud, ouvindo essa aula super legal do Fábio, do Emílio e também do pessoal. Eu faço parte do time de treinamento e desenvolvimento da Atos, e sou uma das pessoas que faz parte do comitê que organiza e coordena o Ignite, né? Pode mudar de slide, por favor? Bom, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês o seguinte: a boa notícia é o Ignite está com vagas abertas, tá? Daqui a pouco eu vou começando a falar um pouco sobre o Ignite, né? O Ignite, ele é um programa de aceleração de carreira. Então, quando eu falo de programa de aceleração de carreira, significa o seguinte: você, mesmo que você não tenha experiência ou você não conhece cloud, mas você tem vontade de ingressar numa carreira em cloud, tendo assim, tendo conhecimento de tecnologia, já estando já tendo, por exemplo, formação e etc., você tem condições de entrar na Atos e ter um programa de desenvolvimento em 13 meses, tá? E esse programa de 13 meses, ele vai fazer com que você tenha um conhecimento acelerado em cloud. Tá? Então, esse é o conceito do Ignite. O Ignite ele é um programa global, então é um programa que acontece em outros países também, em que a Atos atua, tá? Então, você vai ter condições de conversar e de interagir também com pessoas de outros países, por isso que o inglês ele é tão importante, né, para que você saiba falar, para você poder interagir com essas pessoas. Todas essas interações, os conteúdos, eles são em inglês, tá? Então, é uma ótima oportunidade também de você obter conhecimento de outros lugares, ter contato com outras culturas e etc, tá? Pode mudar o slide, por favor. Bom, então, contando um pouco sobre como funciona o Ignite, né? Então, dentro do Ignite,
as pessoas que fazem, os Ignites, né, que nós chamamos aqui, vão ter, então, todo um ambiente preparado de aprendizado para ele, tá? Então, esse ambiente preparado de aprendizagem, ele tem a parte desde a parte do recrutamento, em que durante a parte do recrutamento vocês vão entender todo o processo, todo o processo de seleção, contando com a sua experiência e contando com os seus conhecimentos. Depois que você entra no programa Ignite, né, se você for selecionado, se você for aprovado, a partir do dia 1, você já conta com uma mentoria, tá? Então, essa mentoria quem faz é o pessoal que acabou de falar com vocês, tá? Então, toda uma orientação profissional, e além da orientação, quando eu falo orientação profissional, é toda a parte de desenvolvimento e de conteúdos, também a parte de guia de carreira dentro da Atos, na carreira em cloud, tá? É importante citar que o profissional que entra no programa de cloud, ele vai ser solicitado dele conhecimento técnico, mas também é muito importante que ele saiba compartilhar o conhecimento que ele obteve durante o programa, porque esse Ignite, ele vai ser no final do programa uma pessoa-chave para que nós vamos contar para poder desenvolver outras pessoas, também vai passar esse conhecimento para outras pessoas, tá? Então, o programa ele conta não só com desenvolvimento técnico, mas desenvolvimento de outras skills também comportamentais, tá? Bom, o currículo de treinamento é um currículo de, como eu falei, né, o programa de 13 meses. Durante esses 13 meses, existe um período em que vocês vão ter treinamentos mais teóricos e mais fundamentais com relação à cloud. E aí, depois de um período, eu vou falar um pouco mais à frente, vão ter outras interações que vão ajudar vocês a colocar esses conhecimentos em prática, tá? Em todo momento, vocês vão perceber que, além desse conhecimento, além dos treinamentos e dos conteúdos que vocês vão ter acesso, vocês também vão ter acesso às certificações. A Atos é uma empresa que ela contribui com as certificações em cloud do Ignite. Então, vocês vão ter acesso a vouchers sem custo, entendeu? Para que vocês possam tirar certificações fundamentais, profissionais, tá? Durante o Ignite e até pós o Ignite também, tá? Então, nós temos essa possibilidade também de ajudar vocês a se certificarem durante o programa Ignite. Bom, o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, como eu falei para vocês, existe uma parte que é uma parte mais teórica, mas também uma parte que é prática. E essa parte prática, ela é alocada tanto em projetos internos, como também em projetos com clientes, tá? E além disso, o pessoal, que é o Luiz Pessoal, ele vai facilitar com vocês desafios durante toda essa jornada para que vocês consigam também tirar as dúvidas, que vocês consigam colocar em prática aquele conhecimento que vocês obtiveram, tudo com a mentoria do pessoal. Então, é um programa fantástico, tá? Pode passar o slide. Perfeito. Nesse slide, então, aqui mostra um pouco de como é a estrutura do programa Ignite, né, durante esses 13 meses. Na primeira fase, depois do recrutamento, vocês a pessoa foi aprovada para essa Ignite, então a primeira fase tem a duração aproximada de 13 meses, e nessa fase do 1 até o terceiro mês, de 3 meses, os primeiros 3 meses, todo o conhecimento e todo o aporte e todo o material didático, ele é um material didático que é alinhado com todos os Ignites globais, tá? Então, além de um material denso e um material rico em informação em cloud, vocês vão ter interações também com times globais, pessoas globais e também exercícios com o pessoal que vai ser a pessoa que vai mentorar vocês durante todo esse processo, tá? A partir do 4º mês do Ignite, então vocês vão começar então a ser alocados em projetos internos ou projetos que sejam projetos de clientes em que aporte, por exemplo, desenvolvimento e vocês colocarem em prática o conhecimento que vocês obtiveram até agora. Então, o Ignite que foi aprovado, ele vai ter então a possibilidade de, a partir do 4º mês, já então colocar o conhecimento dele em prática, tá? A partir do 7º mês, a ideia é que,
com uma maturidade maior, né? Considerando todos essas interações, esses conteúdos que o Ignite vai se desenvolver durante os primeiros 6 meses, a partir do 7º mês, esse Ignite pode também ser alocado em projetos de clientes, tá? E já com demandas próprias com relação à cloud. Aí aqui, gente, estou falando o seguinte, a gente aposta que esse Ignite, no final do programa, ele vai ser uma pessoa que ele vai ser um especialista em cloud, né? Ele vai ser uma pessoa que, além de todo esse conhecimento que ele obteve no Ignite, também é esperado que ele tire certificações. Então, como está aqui no slide, então na primeira fase de 3 meses, a gente espera que esse Ignite ele tenha as certificações fundamentais de hyperscalers como Google, AWS e Azure, que são nossos parceiros. Na fase 2, a partir de 4 a 6 meses, então, ele também pode tirar certificações fundamentais, mas pela nossa experiência, os nossos Ignites, eles já começaram a tirar certificações profissionais a partir nesse período de 4 a 6 meses. Então, o aprendizado durante esse processo, ele é muito avançado, tá? E a partir da fase 3 até a implantação, o que a gente chama de implantação? Implantação é o momento em que o Ignite termina toda a fase de aprendizagem, que dura aproximadamente 12 meses, e a partir do 13º mês, então, ele é alocado em projetos como um profissional de cloud, tá? E aí, a partir dessa fase 3 e fase 4, entende-se que ele já está pronto para tirar certificações profissionais e certificações especialistas também, tá? Bom, pode passar. E aí, gente, dentro do Ignite, a pessoa que ela foi aprovada, ela vai ser alocada em 3 tipos de carreiras. E aí eu gostaria de chamar o pessoal para poder falar um pouco melhor sobre essas carreiras, para que vocês possam entender melhor de forma mais detalhada, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Bom, nós temos 3 trilhas aí, né? Como vocês podem ver no slide. Então, uma das trilhas é mais focada ali num profissional DevOps, né? Onde ele vai trabalhar, né, bastante com IAC, tá? E aí ele tem dois perfis, né? Ele pode trabalhar lá como Cloud Engineer, né? Trabalhando com IAC, ou Cybersecurity Engineer. Então, nós temos essas segmentações aqui dentro da trilha de Infrascode, né? Falando de software development, tem 3, né, possibilidades ali de atuar tecnicamente, tá? Então, nós consideramos aqui a de application e a de data, tá? Nós focamos mais nesses dois perfis técnicos aqui, né, dentro da trilha de software, desenvolvimento de software. E aí nós temos a trilha de arquitetura, onde a ideia aqui é preparar, capacitar esse cara, né, para um lead, né, para um arquiteto, né, para um analista, né. Essa é a ideia das trilhas, tá? Obviamente, dentro das trilhas, né, você pode escolher, de repente, uma trilha onde você vai focar, né, a sua especialidade em um provedor específico, né? Você não vai conseguir, né, no prazo, no tempo do programa, atuar, né, ou melhor, estudar, né? Atuar sim, mas estudar os 3 providers nesse mesmo período, né? Então, a gente procura focar um dos 3 provedores para cada um desses Ignites e foca também na trilha de estudo, seja ela Infrascode, desenvolvimento ou arquitetura. Então, é essa linha que a gente acaba seguindo para cada um dos Ignites. Jefferson? Perfeito. Bom, então, entendendo como funciona, né, o direcionamento dos Ignites para essas carreiras, e também pensando, né, em toda a proposta de desenvolvimento num prazo de 1 ano em que em que o Ignite vai ter acesso a muito conteúdo e a diversas interações, né, e possibilidade de tirar certificações.
é uma oportunidade fantástica, né? Então, eu convido vocês que estão assistindo essa live a se inscreverem. Pode passar o slide, por favor. E agora, gente, a gente vai trazer para vocês um vídeo com dois Ignites do Brasil que vão falar um pouco sobre a experiência que eles estão tendo no Ignite esse ano, tudo bem? Então, gente, pode soltar. Oi, pessoal, aqui é a Roberta Preto, eu falo de Tupancireta, Rio Grande do Sul. Eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Santa Maria e eu ingressei na Atos pelo programa Ignite, que eu conheci através da Academia Java, que foi oferecido pela empresa aqui na região de Santa Maria, né? O programa ele mudou bastante a minha concepção sobre nuvem, principalmente porque eu não conhecia quase nada sobre cloud, né? Eu trabalhava com pesquisa e desenvolvimento na área de robótica fazia muitos anos. Durante o programa, eu acabei escolhendo a carreira de especialista em dados, que é uma área muito boa para quem tem bastante interesse nas áreas de programação, né? E para isso eu acabei tirando 4 certificações até o momento, que são elas Azure Fundamentals, Azure Administrator, Azure Data Fundamentals e Azure Data Scientist Associate. Além disso, por causa das atividades práticas e das mentorias que a gente acaba conhecendo bastante da cultura DevOps, boas práticas, arquitetura em nuvem, né? Que é bastante enriquecedor. O programa ele acaba se mostrando bastante divertido, bacana, né? Eu acho que um dos momentos mais marcantes eu posso falar sobre, com certeza, quando eu tirei a minha primeira certificação e quando eu coloquei a minha primeira aplicação no ar durante um dos laboratórios práticos, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais vou sentir falta é justamente essas atividades práticas, porque a gente acaba desenvolvendo bastante as relações com os nossos parceiros Ignites e das nossas dailies, né, que a gente acaba conversando bastante. Se tem uma dica que eu posso dar para os Ignites agora que vão entrar em 2022, é conversem entre si, né, se comuniquem, o time é melhor unido, né? Então, é isso, pessoal. Se precisarem de mim, me chamem. Oi, pessoal, aqui é o Wesley, eu faço parte da edição de 2021 do Ignite e vim falar um pouco sobre a minha experiência, sobre como é o programa. Bom, quando eu penso no Ignite, eu consigo pensar em 2 palavras para definir ele. A primeira seria incrível. Para mim, foi uma chance incrível, uma oportunidade única. Não consigo pensar onde eu teria outra oportunidade de começar uma carreira sendo guiado por pessoas que já têm experiência, tendo uma empresa que me dá a estrutura de conseguir chegar ali onde são os propósitos do programa, sabe? Onde são os objetivos. Então, é muito legal topar esse desafio e ir em frente tendo essa estrutura. Outra palavra seria desafiador. É algo muito desafiador. Eu cheguei em cloud sem nem mesmo conhecer cloud. Para mim, cloud era o Google Drive, onde eu armazenava arquivos e ficava lá. Depois de estudar, eu vi que realmente é um mundo muito grande, tem muitas tecnologias, diariamente chegando coisas novas e é muito legal você conhecer aquilo que está chegando. É muito bom. É muito desafiador, mas consegui já 3 certificações, muito feliz, o programa me ajudou em todas as certificações, na preparação para todas, tudo sempre guiado, pessoas ali para tirar minhas dúvidas. É muito bacana, realmente muito legal, mas desafiador, porque você precisa ter aquele seu tempo ali de estudo, se desafiando, buscando conhecimento. Sem dúvidas, para fechar, o Ignite, para mim, ele valeu muito a pena, ele virou uma chave na minha carreira. Gostei muito e, gente, quem quiser fazer parte, que venha, tenta, se desafia, porque o Ignite é incrível, realmente é muito bom.
Show! Sabia que seria incrível, como o Jeff falou, uma aula, né? Mas com essa galera aqui não podia ser diferente. E eu tô com várias perguntas aqui e tô com a missão de selecionar algumas para que a gente possa responder. Se a gente não respondeu a sua pergunta, você pode mandar no e-mail para a gente responder também, tá? Mas vamos à primeira pergunta, vou selecionar aqui. Lógico. Existem vagas abertas para cloud? Se sim, onde estão? Essa já vou responder rapidinho. Temos, sim, claro. Inclusive, oficialmente, as vagas do Ignite estão abertas. Então, o QR Code já pode direcionar para essas. E para todas as outras vagas da Atos, você pode acessar através do LinkedIn, da página Vagas do LinkedIn da Atos, tá? E estendendo essa pergunta, quais as habilidades que eu devo ter para começar a trabalhar com cloud? Jeff, conta pra gente quais são os nossos pré-requisitos. Perfeito, gente. Bom, o primeiro pré-requisito que a gente pede para que você seja uma pessoa no perfil do Ignite é que tenha muita vontade de aprender, que você tenha coração aberto, principalmente, porque você vai estar envolvido em projetos desafiadores, como Wesley falou agora no vídeo, e também que você esteja pronto para abraçar esses desafios, né? É ideal que você já tenha experiência, que você já tenha conhecimento em tecnologia, então se você vier de uma formação em tecnologia vai facilitar muito, e vontade de trilhar uma carreira em cloud. Outro ponto importante também é que durante o Ignite você vai ser colocado você vai ser colocado em fases em que você vai colocar o seu conhecimento em prática, que você vai ter lá um conteúdo para estudar, mais as certificações e também o direcionamento na carreira, como o pessoal explicou para vocês. Então, é realmente ter um tempo para poder entender onde você está e qual é a trilha, qual é a carreira que você quer trilhar, tá? E saiba que desde o começo vocês estão amparados por um time que vai dar todo o suporte para aqueles Ignites que forem aprovados. Então, acho que além da formação em tecnologia, além do conhecimento em tecnologia que já vai ajudar muito, a dica que eu dou é: venha de coração aberto e esteja com muita vontade de aprender e de realmente trilhar uma carreira em cloud. Se você quer trilhar uma carreira em cloud, a Atos é o melhor lugar, isso eu garanto. Show, Jeff, muito obrigada. E uma outra pergunta super interessante, essa daqui vai ser para o Fábio. Fala-se muito sobre IaaS, PaaS, SaaS. Pouco se fala sobre DaaS, que é o Desktop as a Service. Vocês veem esse tipo de serviço com bons olhos, levando em consideração o home office, que mudou muito e vem mudando nos últimos tempos? E aí, Fábio? Essa é uma ótima pergunta, sem dúvida. Na verdade, o DaaS, né, ele está muito conceitualmente ligado com o que a gente chama de VDI, né, que é o Virtual Desktop Infrastructure, que é basicamente virtualizar desktops numa nuvem, né? Então, sim, tem tudo a ver, né? É um conceito mais para o usuário final, digamos assim, mas ele foi e continua sendo, né, agora amplamente utilizado, muito em função da pandemia, né? Então, quando a gente teve a pandemia, que as empresas fecharam os escritórios, muitas dessas empresas não estavam prontas, né, preparadas para fornecer, né, uma infraestrutura para garantir que os profissionais trabalhassem 100% de casa, né? Então, muitas empresas foram forçadas a fazer essa migração e a solução de né, Desktop as a Services ou VDI começou a ser muito amplamente utilizada. E aí, só para fechar meu comentário, esses players de nuvem pública, Amazon, Google e Microsoft, todos eles têm dentro das suas nuvens soluções nativas de Desktop as a Services também. Super obrigado. Claro, por favor, complementa aí. E recentemente, né, nós tivemos um caso de um cliente que chegou para nós, onde ele sofreu ali um ataque ransomware,
e ele precisava disponibilizar, por exemplo, o desktop para os seus usuários. Foi um case aí que a gente acabou adotando, né? Eu não vou abrir aqui o provider, mas nós adotamos um desses providers aí e conseguimos, né, entregar a solução para o cliente poder utilizar ali, né, para aproximadamente 100 colaboradores ali, né, em poucas horas, em poucos dias aí, já estava funcionando, né? É uma opção interessante. Show. Galera, a gente não tem mais tempo, infelizmente, para perguntas. Porém, né, eu vou deixar aqui um e-mail, caso você tenha uma pergunta e queira encaminhar para o nosso time responder, você pode mandar para isabel.devides@atos.net. Será um prazer imenso para a gente responder para vocês essas perguntas, tá? O e-mail dela tá aí. E eu também tenho o prazer de compartilhar com vocês a equipe de Tech Recruiters que vai atender essas demandas, essas vagas de cloud e do Ignite em especial, tá? Então, se você tem interesse, se o coração bateu, como o Jeff falou, por essas posições, porque realmente é uma área apaixonante, eu queria convidar vocês a adicionar o Alisson, a Érica e a Bel. Eles vão, sem dúvidas, dar todo o suporte, as orientações de como você vai se tornar um Ignite. E para fechar, quero agradecer a participação de todos vocês, principalmente dos nossos speakers aqui, que trouxeram conteúdo muito interessante e esclareceu muitas dúvidas. E agradecer a participação de quem ficou com a gente. Muito obrigado, uma super boa noite e espero vê-los em breve nas próximas reuniões do Ignite. Até mais, pessoal! Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.